Bom, próximo circuito aqui. Considerando o circuito abaixo, em regime permanente, calcule a corrente fornecida pela fonte e a tensão no resistor R5. Considere todos os diodos de silício. Bom, então, o que a gente tem aqui? Uma fonte CC de 8 volts, 4 diodos aqui, 5, né? D1, D2, D3, D4, D5, 5 diodos de silício, um indutor e 2 resistores. Primeiro ponto, eu tenho que analisar o que esse circuito me oferece de oposição, de influência. Em outras palavras, eu tenho que analisar quais componentes realmente estão fazendo alguma função. Por quê? Porque pode existir componentes que não estão influenciando no circuito, né, devido às suas características de polarização ou suas características intrínsecas aí em circuitos de corrente contínua. Então, foi pedido a corrente e a tensão em R5. Primeira coisa, esse diodo D1 aqui, ó, o positivo da fonte está no anodo, em relação ao cátodo, ele está polarizado diretamente. Olha, o sentido da corrente convencional é do positivo para o negativo da fonte. Então, o sentido da seta desse diodo aqui, ó, mostra que esse diodo está polarizado diretamente. A seta está no mesmo sentido da corrente. Isso não acontece para o diodo D2. Veja, no diodo D2, ó, a corrente está circulando nesse sentido. Eu chego aqui, ó, o cátodo está voltado para o potencial maior da fonte e o anodo para o potencial menor. Então, esse diodo está se comportando como uma chave aberta. Então, ele não está conduzindo. D1 está conduzindo, D2 não está conduzindo. D3 está conduzindo, o que a gente pode ver que se repete em D4 e D5. Então, D1, D3, D4 e D5 estão conduzindo. D2 é como se ele não existisse, ele não está conduzindo. E com relação ao indutor, o que eu tinha comentado anteriormente, uma fonte de 8 volts, CC, né, está atacando esse indutor. O indutor, né, tem uma resistência igual a zero. Né, se a gente considerar que a reatância, como a gente está considerando a resistência do indutor igual a zero, a parte resistiva, né, do indutor. O que sobra é a reatância, é o que se opõe à variação. Então, a gente tem 2π vezes F vezes L. Então, se a gente fosse matematizar isso, nós teríamos 2π vezes a frequência, que é zero, vezes a indutância, que é 1 mH. Então, a reatância do indutor igual a zero. Em outras palavras, esse cara aqui está fora e esse elemento está fora. Se eu fosse redesenhar, eu redesenharia considerando essa fonte, esse diodo D1, resistor R5, resistor R8, diodo D3, diodo D4 e diodo D5. Certo? Então, basicamente, a nossa análise começa por aqui. Então, primeiro passo, analisar a condição dos diodos. Segundo passo, analisar se existem componentes que não influenciam no circuito. Agora, para calcular a corrente, veja que quem limita a corrente do meu circuito, considerando a aproximação que a gente faz para os diodos, usando o modelo aproximado, usando o modelo simplificado, a gente está considerando apenas duas resistências, né, e uma tensão. Veja que eu tenho uma alimentação de 8. Só que eu tenho aqui uma queda de 0,7, porque esse diodo está polarizado diretamente. Aqui eu tenho uma queda de 0,7, aqui também outra queda, e aqui também outra queda. Então, basicamente, a tensão nos diodos vai ser 4 vezes 0,7. Por quê? Porque todos os diodos estão polarizados diretamente. Né? Então, nós teremos aí 2,8 volts. E aí, o que sobra aqui para o meu circuito? Eu poderia redesenhar uma fonte, né, se eu tirar 2,8 de 8, nós ficaremos com 5,6. Então, sobra uma fonte de 5,6
e 2 resistores, basicamente isso. Então, para achar a corrente do meu circuito, quem limita a corrente são os resistores. Então, vai ser a tensão, eu vou chamar aqui de VCC, menos a tensão dos diodos. Isso tudo dividido pela resistência total. A resistência total, se a gente já quiser considerar ela para ganhar tempo, vai ser R5 mais R8. Beleza. Simplesmente substituindo os valores, eu terei 8 menos 2,8 dividido por 500, já vou colocar direto aqui, ó, 550 ohms, que é basicamente 330 mais 220. Então, fazendo essa matemática aí, a gente vai ter 9,45 milhas. Então, a corrente do circuito vai ser 9,45 miliamperes. O que mais? O exercício pediu a queda de tensão em R5. Da mesma forma que eu comentei anteriormente, nós podemos fazer de duas formas. A gente tem a corrente, com a corrente que está circulando aqui, ó, e a queda de tensão, a corrente e a resistência, a gente encontra essa queda, a gente pode chamar aqui de VR5. Esse é um primeiro caminho. O segundo caminho é por divisor de tensão. A gente poderia considerar o 5,6, atacando duas resistências, a gente faz a distribuição da tensão nas duas resistências, de acordo com o valor das resistências. Então, seriam dois caminhos. Vamos fazer pelo caminho mais simples aqui nesse momento, que é usando a corrente, né? Então, vamos considerar que a tensão em R5, VR5, vai ser a corrente, que é uma só. Lembrando que é um circuito série, esse ramo aqui está aberto, então é um circuito só. Então, a corrente é uma só, vezes o valor da resistência R5. Então, VR5 é igual a corrente, que é 9,45 mili, vezes R5. Eu poderia, para simplificar, colocar 0,33, K, né? A mesma coisa. 330 é a mesma coisa que 0,33. Eu corto o K com mili, vai ficar 9,45 vezes 0,33. Então, eu vou multiplicar aqui. E a gente tem aqui uma tensão de 3,12. E se o exercício tivesse pedido a tensão do outro resistor, que é o resistor R8? Aí nós teríamos o 5,6 menos o 3,12. O restante vai estar nesse resistor. Lembrando que pela lei de Kirchhoff das tensões, a tensão da fonte ela vai se distribuir em todos os elementos da minha malha.